No Brasil, aproximadamente 50% das mulheres apresentam miomas. Alguns são totalmente assintomáticos e outros trazem sérios problemas. Para falar sobre esse e outros assuntos ligados à saúde feminina, convidamos o Dr. Mariano Tamura, ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Moriá, para participar do podcast da série O Hospital. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Renata? Um prazer estar aqui com você e com todos aqui nesse bate-papo de hoje. Obrigada, o prazer é nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor, eu tenho certeza que o assunto de hoje interessa a todas as mulheres, porque elas já tiveram ou conhecem alguém que tenha um desses problemas, miomas e endometriose. Queria começar nosso bate-papo para a gente alertar. Como é que eu posso descobrir se eu tenho um mioma? Bom, o mioma, ele é o tumor ginecológico mais comum, mais frequente, Renata. E ele chega realmente, como você já introduziu, a aparecer em aproximadamente ao redor de 50% das mulheres. Às vezes ele não vai gerar sintomas e outras vezes vai levar a sério compromisso da qualidade de vida, com cólicas importantes, com sangramento volumoso, muitas vezes anemia, eventualmente até dificuldade para engravidar ou perda de uma gravidez, né? Então a gente há de separar aqueles casos que são mais relevantes de outros casos em que o mioma ele é um achado de um exame de imagem, de um exame de rotina e que nos gera menos preocupação, certo? Apenas a necessidade de acompanhamento. Então, a gente pode encontrar os miomas desde realizando exames de rotina, como eu falei, de imagem. O mais comum deles é o ultrassom pélvico, ultrassom transvaginal, que é capaz de identificar os miomas. Ou então nós vamos suspeitar dos miomas e investigar se a paciente chegar com essas queixas que eu disse a você, em especial relacionadas à dor ou sangramento menstrual aumentado. E depois de descoberta esse mioma, qual que é o próximo passo? Qual o tratamento? Bom, o próximo passo, de fato, é na consulta médica, conversar a respeito, para diferenciar o caso que precisa de algo imediato, de algo que venha a corrigir uma eventual anemia, que venha trazer segurança para a mulher, né? Daquele caso que apenas exames de controle, de rotina serão suficientes. Então, a consulta ginecológica, o exame com o médico, o relato dos sintomas, tudo isso é que vai esclarecer, que vai desfazer mitos e vai direcionar para o caminho correto. Às vezes com acompanhamento, por exemplo, semestral, outras vezes, a depender do comportamento dos miomas, da idade da mulher também, o simples acompanhamento anual. E assim, uma curiosidade, como é que aparece o mioma? Existe uma causa específica? A mulher já tem uma predisposição a ter? Por que aparece? Olha, predisposição existe, porque a gente encontra miomas de uma maneira mais frequente em mulheres que têm mioma na família, em que a mãe e ou a irmã tiveram mioma. Então essas pessoas vão apresentar mioma com mais frequência. Isso já demonstra o caráter de predisposição genética, hereditária e tudo mais, né? Nós temos também mais mioma nas mulheres da raça negra do que nas mulheres brancas, 2 a 3 vezes mais. Então também chama atenção para questões de predisposição. No entanto, uma doença, uma alteração que é tão frequente, ela vai pegar mulheres de todas as etnias, com todos os comportamentos, com todos os históricos familiares, porque ela é extremamente frequente e vai aumentando a sua frequência com o passar dos anos. Então, está sujeita a ter um mioma, desde a mulher que tem um histórico de predisposição até aquela que não tem histórico nenhum, né? E com o passar dos anos, é uma doença da idade reprodutiva da mulher, então não tem antes da adolescência, e depois da menopausa, os miomas costumam amenizar. Eles causaram o que tinham que causar até ali, às vezes deixaram sequelas ou necessidade de tratamento, se necessário, ou o que aconteceu até ali, a partir desse momento, realmente se tranquiliza, se ameniza. Eles diminuem, acaba o estímulo hormonal, e com isso todo o processo se acalma, né? Eles vão aumentando de frequência com o passar dos anos, como eu disse, principalmente a partir dos 30 ou 35 anos, e tem seu ápice, então, entre os 35 e os 50 anos. O sobrepeso e a obesidade também aumentam a incidência de mioma, tá certo? Então, esses são alguns fatores que nós conhecemos. Agora, qual é o mecanismo exato, preciso e que acontece todas as vezes de mutação de uma célula que faz com que ela se organize como um mioma e comece a crescer mais que as outras e se multiplique e tudo mais? Isso não é completamente conhecido. Nós conhecemos algumas peças do quebra-cabeças, mas nem todas.
E doutor, o senhor falou agora que é uma mutação de uma célula. O mioma é isso? Ele é consequência de uma mutação? Sim, ele é um tumor benigno. Então, tumor benigno igual a não câncer, tá? Não tem esse perigo e é bom a gente frisar isso, porque isso já tranquiliza muita gente, porque é a primeira preocupação quando você ouve a palavra tumor ou quando você vê até a imagem de um mioma, e hoje você encontra isso de maneira tão fácil, né, pela internet e tudo mais, e a pessoa pode se assustar, tá? Mas então é bom saber, ele é um tumor benigno que não vai colocar a vida em risco, mas ele pode prejudicar muito a vida da mulher, ele pode, como ele se desenvolve no útero, ele pode atrapalhar as funções do útero, e por isso que nós temos então que ter consciência a respeito dos miomas. E doutor Tamura, você acabou de falar que ele pode atrapalhar as funções do útero. Uma dessas funções, então, seria para engravidar, no caso? Sim, exatamente. Então, os miomas, eles costumam ser múltiplos no útero, tá? A mulher pode ter apenas um, mas muitas vezes tem 3, 4 miomas ou mais, tá? Números realmente, às vezes, altos. Mas a depender do seu tamanho, da localização dos miomas, quando eles estão longe da cavidade do útero, eles não vão causar um prejuízo direto a uma gravidez. Mas quando eles crescem exatamente na cavidade do útero, em direção à cavidade do útero, que é onde o bebê se aloja para se desenvolver, onde se fixa o saco gestacional e se desenvolve o embrião. Quando o mioma se desenvolve nesta região, ele está ligado à menor chance de gravidez e aumento relevante do risco de aborto. Por isso que é super importante estar sempre com acompanhamento médico, né, doutor? Com certeza. E falando ainda dos miomas, assim, ele pode ser retirado por um processo cirúrgico? Tem essa possibilidade ou é só outro tipo de tratamento? Então, algumas mulheres, e a gente quando diferencia os casos, vai entender a gravidade de cada um, a intenção e a expectativa dessa mulher, o tratamento que ela necessita, seja um tratamento definitivo, seja um tratamento temporário, seja um tratamento preservando o útero, que a gente valoriza demais hoje. É uma coisa que no passado já foi diferente, hoje a gente valoriza demais buscar a preservação do útero ou removê-lo nos casos necessários, ou que isso é a melhor solução para a paciente, né? Então a gente vai levar uma série de fatores em consideração, às vezes a presença de outras doenças que comprometem a vida da mulher, o uso de anticoagulantes que aumentam o sangramento, então uma série de fatores que podem ser mais importantes caso a caso, para a gente definir entre observar, medicação no sentido de diminuir o sangramento, de diminuir os sintomas e desconforto relacionado ao mioma, tá? Não necessariamente diminuir o mioma. Os medicamentos hoje disponíveis não têm, a grande maioria deles não tem esta capacidade, tá? Mas de diminuir pelo menos todos aqueles sintomas relacionados, até outros procedimentos invasivos que ficam no intermediário entre cirurgia ou não, porque não é exatamente uma cirurgia com corte, mas é um procedimento invasivo, como a embolização das artérias uterinas, a ablação dos miomas com radiofrequência, que é um tratamento pioneiro e que a gente está fazendo também aqui no Brasil, em que você, sem cortes, sem pontos, você busca prejudicar a nutrição desses miomas, fazer com que eles murchem, com que eles diminuam, reduzindo muito os sintomas. Até aquelas pacientes que precisam e têm indicação da cirurgia, removendo os miomas, como eu disse, e preservando o útero, e na última situação, com a retirada total do órgão. E doutor, eu queria também tirar uma dúvida assim, que é muito comum, assim. A endometriose, ela tem a ver com mioma? Ela é gerada do mioma? Tem uma ligação uma coisa com a outra ou não? Endometriose e mioma. Nós estamos falando de duas doenças hormônio dependentes. Duas doenças que têm o seu crescimento estimulado pelo hormônio estrogênio. A endometriose principalmente pelo estrogênio, o mioma pelo estrogênio e a progesterona. De qualquer maneira, os hormônios femininos. Por isso, são doenças que acontecem na mesma fase de vida da mulher. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas é no período reprodutivo, tá? Talvez a endometriose com uma incidência um pouquinho maior a partir já dos 20 anos de idade, também com risco maior até ao redor dos 50, quando se ela não causou grandes problemas ou se ela já foi tratada, ela não tende a voltar, né? Então aí que está a semelhança dessas duas doenças. E muitas mulheres podem ter ambas. Podem sim manifestar no mesmo momento, inclusive, as duas doenças. Podem precisar de um tratamento
que inclua a remoção de miomas e a remoção de lesões de endometriose. Podem ter as duas doenças influenciando na sua capacidade reprodutiva ou na queda do seu bem-estar. Então, elas podem acontecer de maneira, como falamos, sincrônica, né? Em conjunto, tá certo? Não são a mesma doença, tem estímulos semelhantes. O mioma é o crescimento de um tumor que se origina a partir do músculo do útero, e a endometriose é o espalhamento, a disseminação de células do endométrio, que são essas células do revestimento interno do útero, da cavidade uterina, no local errado. Seja desde a parede do útero até a superfície externa, ou as trompas, os ovários, às vezes outros órgãos da pelve. Muitas vezes o problema da endometriose, inclusive, também, além do prejuízo aos órgãos reprodutivos, é o comprometimento que ela pode dar dessas outras estruturas como intestinos, bexiga, nervos e tudo mais. E para descobrir a endometriose, é da mesma forma que descobre o mioma, através de um exame de imagem, ou é um outro tipo de exame? O exame de imagem para mostrar lesões de endometriose é um exame mais pormenorizado, tá? Mas a gente vai desconfiar da endometriose naquela mulher que tem sintomas relacionados à dor pélvica, dor abdominal. Essa dor pode ser importante no período menstrual, pode passar a ter dor fora do período menstrual, pode ter dor importante à relação sexual, comprometendo a sua vida, as suas interações e tudo mais. Né? Ela está menos ligada ao aumento de sangramento, anemia. O quadro da endometriose está mais ligado diretamente à dor mesmo, tá certo? Nessas diferentes circunstâncias. E, eventualmente, a endometriose tem até uma associação maior do que o mioma à infertilidade. Então, por vezes, a gente encontra endometriose quando está numa investigação de um casal com infertilidade. A mulher passou a vida inteira tendo cólicas, tendo dores, ela pode nem saber que ela sofre de endometriose se não tiver uma pesquisa mais profunda, vamos dizer assim. É muito importante, na verdade, esse alerta que você está destacando, esse esclarecimento, né? Esta mensagem de que ter cólica ou ter cólica forte não é normal. Não é normal. E muitas vezes pessoas resilientes, pessoas resistentes, elas falam, não, eu sei, é assim mesmo, e se acostumam, e com o passar dos anos, criam uma rotina ao redor daquilo que as faz conviver com aquele sofrimento. Como imaginando que seria algo de ser mulher, algo de menstruar, algo habitual. E, de fato, não é. Cólica menstrual leve, tudo bem. Um remédio eventual para uma cólica, tudo bem. Às vezes, um remédio porque naquele mês sangrou um pouquinho mais, também tudo bem, né? Mas isso de maneira frequente, constante, contínua ou progressiva, cada vez pior, uma dor que, na verdade, que te limita, que você sabe, no meu período menstrual, eu não faço minhas atividades. Eu tenho prejuízo do trabalho. No meu período menstrual, eu não frequento bem a escola. No meu período menstrual, eu não tenho capacidade. Tem uma pequena mudança, tudo bem, mas eu não tenho capacidade de desempenhar no esporte. Eu tenho que me afastar por completo. Isso tem que nos chamar atenção. Isso tem que nos chamar atenção. Não é normal, não é para ser assim. Doutor, extremamente importante o que você falou agora, porque eu conheço inúmeras mulheres que têm o período menstrual assim bem pesado e, como o senhor falou, acham que é normal. Muitas faltam ao trabalho, ficam o dia inteiro deitadas e acham que é normal. E no fundo podem ter algum problema mais sério que nem estão sabendo, né? Olha, para você ter uma ideia, há estudos que demonstram que uma mulher, desde os seus sintomas iniciais de endometriose até o diagnóstico, costuma levar até 7 anos. Nossa. Tá? Talvez, ou por falta de atenção geral, tá? Vai dela, que pode não ter entendido os sintomas, do médico, da médica, que infelizmente não deu a devida atenção, não soube investigar, dos exames que são mais elaborados, não é daí só um ultrassom simples para encontrar, né? E das questões culturais. Então, pode levar um período relevante da sua vida, com prejuízo de qualidade, com prejuízo de bem-estar, para daí chegar a um esclarecimento. Eu queria que o senhor terminasse recapitulando, né, falando um pouquinho do mioma, da endometriose e dando uma dica. Quando que a paciente tem que procurar um médico? Quantas vezes é bacana fazer exame, se anualmente ou não? Se o senhor falasse um pouquinho pra gente como uma mulher tem que se cuidar. Certo. Eu acho que eu vou começar pelo final, que é realmente, acho que isso já agrega tudo, na verdade, como uma mulher tem que se cuidar.
ela tem que dar atenção à sua saúde, ela tem que dar atenção ao seu corpo, ao bem-estar, à sua realização. É muito legal que ela já tenha uma educação de saúde e uma educação sexual também, desde a sua adolescência, seguindo toda a sua vida adulta, para seguir esse caminho com segurança, com seus autocuidados, se protegendo, sendo muito feliz, tendo muita liberdade, mas com saúde e segurança. Quanto ao monitoramento médico, que é importante, porque é um espaço que a mulher tem na sua visita ao ginecologista para tirar dúvidas, para pegar tudo aquilo que ela ouviu, seja que ela encontrou na internet, ou ouviu de amigas, ou leu, tudo aquilo que veio de bate-papos, de rodas, etc., e colocar para alguém que ela confia e ouvir do ponto de vista técnico quais questões são mais importantes ou menos, ou são daquela fase da vida dela ou de outra, para ela direcionar a sua atenção e seguir com a mesma confiança e segurança, né? Então, esta visita anual ao ginecologista, ela é básica e já coloca tudo isso em ordem. É o momento em que ela vai trazer queixas, eventualmente, que podem destacar no sentido de investigação de mioma ou endometriose, que são pontos que nós tomamos hoje aqui e que estão relacionados, sim, à baixa qualidade de vida por dor, sangramento. Então, ninguém merece ficar sofrendo com isso, né? Ela vai entender um pouco da sua saúde reprodutiva, que é muito importante para a mulher também. Ela tem a oportunidade, a partir da idade indicada, a passar a fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, que é um câncer que nós temos que combater de maneira completa e absoluta. É uma doença que a gente quer erradicar no mundo, a gente quer eliminar, juntando alguns aspectos que vão desde vacina do HPV até a prevenção sistemática de todas as mulheres, né? Mas então, esta visita anual é a oportunidade para colocar tudo isso em ordem. E conforme a vida vai passando, aí, de fato, as necessidades vão mudando e o foco também vai se ajustando. Doutor, que maravilha de papo. Obrigada por estar aqui com a gente no podcast da série Hospital, tirando essas dúvidas. Um grande prazer e estou ansioso pela próxima. Gente, é isso. Hoje conversamos com o Dr. Mariano Tamura, ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Para acompanhar este e outros podcasts, acesse r7.com/hospital. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.